Bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo nessa live, que Deus abençoe o seu coração. Vamos meditar num trecho da palavra de Deus, depois a gente já vai orar, a oração do Pai Nosso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 28 diz assim, Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres e os que têm dons de curar e os que têm dom de prestar ajuda e os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Aqui o apóstolo Paulo está enumerando ou colocando como Deus determinou as coisas que sejam na igreja. Ou seja, ele está falando sobre propósito divino, sobre cada pessoa. Nesse versículo está incluído todas as funções que a igreja tem, todos os vocacionamentos dentro da igreja. Ele está falando sobre propósito. E quem não conhece o seu propósito, quem não conhece o propósito de Deus, ele jamais caminhará dentro do destino que Deus preparou. É aquela pessoa que está desalinhada, é uma bússola sem ponteira, ela não tem um norte, não tem uma direção, ela não se sente completa. A maior pergunta que as pessoas fazem para mim é sempre, pastor, o que eu sou? Depois da minha atividade religiosa, porque tem gente que trabalha até intensamente dentro dessa área. Mas depois disso, o que eu sou? O que eu sou? Qual a minha chamada? Qual a minha vocação? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu propósito? Por qual propósito Deus me colocou aqui na terra? Não só para viver, não só para pagar as suas contas do dia a dia. Você tem um propósito divino, espiritual, chamado por Deus. E aí é importante você entender o que é um propósito. Jeremias 1,5, Deus diz assim: antes de eu te formar no ventre da sua mãe, ou antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te chamei para ser profeta das nações. Deus estava dizendo para Jeremias, né? Em alguns textos, em algumas traduções, dizem: eu te conheci. O que Deus estava dizendo a Jeremias: antes da sua vida, na sua existência, você veio de mim e eu te conheço, eu sei quem você é. Eu estabeleci dentro de você um propósito. Porque você vai ver Jeremias já contaminado com as coisas do mundo, contaminado com o ensinamento errado de que ele não era nada, não podia ser nada, era um chorão, enfim. E Deus estava dizendo: não, Jeremias, eu te conheci. Eu sei de onde você veio de mim. E eu te coloquei a ser um profeta às nações. Então Deus está falando sobre um propósito para Jeremias. E assim é com você. Porque a nossa tendência é sempre a gente se colocar numa posição de que não podemos, não somos capazes, enfim, colocamos muito defeito que acabam nos diminuindo, nos tirando exatamente da consciência do propósito divino. Então é importante você entender o propósito de Deus na sua vida. O que é o destino? O destino é você caminhar cumprindo o propósito naquela visão que você teve em Cristo Jesus, o seu novo nascimento. Esse é seu destino agora. Seu destino é caminhar em Cristo para a vida eterna. Por isso que Jesus é o começo, o fim, o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Porque Jesus, você começou uma corrida em Jesus e termina ela em Jesus. Não quer dizer que ela tenha fim, porque Jesus é eterno, então, portanto, o seu destino é eterno agora. Mas você tem um tempo na terra que você vai cumprir um propósito de Deus. E a gente não pode ter um entendimento só disso religioso. A gente precisa ter prática dessa vida cristã. É muito importante a gente ter uma prática da vida cristã e cumprir essa função que Deus nos deu no corpo de Cristo, na igreja de Jesus. Nós somos parte da igreja de Jesus, nós somos um membro da igreja de Jesus Cristo e nós também somos o templo do Espírito Santo. Então é importante que você cumpra o seu propósito
caminhando dentro do destino de Deus. Por isso que para a sua chamada, para a sua vocação em Cristo, não tem aposentadoria, é só a morte. Que aí você passa para uma outra etapa do seu destino, da sua existência. E acabou a vida, mas se cumpriu um propósito, se cumpriu algo que Deus determinou, profetizou, declarou, tentou se revelar dentro do seu coração, né? Como eu posso caminhar dentro desse destino? Aí dentro, cumprindo os princípios de Deus, como oração, e principalmente oração em línguas, deve ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, orar em línguas, porque a Bíblia diz que quem ora em língua não fala com homens, mas fala com Deus. Quem ora em línguas, ele edifica a si mesmo, e enfim, existem tantas coisas. Então, a primeira chave é a oração, a segunda chave é meditar na palavra de Deus. Porque quando você ora, você vai estar implicado naquele versículo de Romanos 8,14, né? Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A oração faz com que você tenha uma consciência viva da presença de Deus na sua vida. Deus falando com você, te orientando, te conduzindo. E a palavra de Deus, é importante de você praticar a palavra de Deus, de você meditar na palavra de Deus, porque ela é a instrução de Deus, o que nutre você espiritualmente das coisas de Deus. Então esses princípios, eles têm que estar estabelecidos e praticados na sua vida. E aí você vai ter uma vida abençoada de Deus e vai se sentir completo, aquela completude de vida. Eu estou fazendo o que Deus programou para mim fazer, eu estou fazendo o que é a vontade de Deus, estou fazendo porque estou caminhando com Deus, porque estou ouvindo a instrução de Deus e aplicando ela na minha vida. Amém? Se você recebe essa palavra, que Deus te abençoe. Essa semana vai ser uma semana de coisas novas, de uma unção nova, de um tempo novo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, gente. Vamos orar o Pai Nosso. Começar o dia orando. Quando a gente começa o dia orando, tudo vai melhorando. Quando você ora, você vai pender para a vida no Espírito. E você vai também ter decisões melhor na vida. Suas decisões serão mais assertivas, pode ter certeza absoluta. Então, junte seu coração comigo em fé agora e vamos orar ao Senhor. Ore comigo e diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, como perdoamos dos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória de hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que a bênção de Deus esteja sobre você nesse dia, te abençoando, te prosperando, te curando, produzindo milagre, trazendo a sabedoria do céu no seu coração e te abençoando, e que você possa cumprir o propósito que Deus fez na sua vida, que Deus tem para a sua vida. Amém? Muito bem, querido. Não esqueça de compartilhar essa oração com alguém. Compartilhe esse momento da palavra, da oração. Abençoe a vida de alguém. Curte a live, é importante. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, tá bom? E que Deus te abençoe. Que você tenha um dia muito, mas muito abençoado do Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Que Deus te abençoe.